Outro tema fundamental da arbitragem é a questão do tribunal arbitral, porque se a convenção de arbitragem é essencial para a gente colocar o procedimento em movimento e fazer ele acontecer, o tribunal arbitral é quem vai julgar o caso. Então, essa composição do tribunal arbitral é um elemento absolutamente essencial da arbitragem. Na CCI tem uma questão de terminologia que é específica em função das etapas do procedimento. Então, basicamente, na CCI, o que tem que saber da terminologia? As partes vão designar um árbitro, a corte nomeia um árbitro. Existe um procedimento que a gente vai falar depois de confirmação de um candidato a árbitro. Quando uma parte designa um árbitro na CCI, essa pessoa ela é só uma candidata a árbitro, então tem que ter a confirmação dela para que, a partir daquele momento, efetivamente seja considerado árbitro naquele caso. Quando a corte nomeia, porque é a corte que está nomeando, a partir da nomeação pela corte, aquela pessoa já é árbitro no caso. Então ali vem confirmação, designação, nomeação e objeção à confirmação, porque a parte a gente vai olhar tem a possibilidade de objetar a confirmação, a requerente nomeia uma pessoa, a requerida não concorda por X razões, ela objeta a confirmação, então aquele candidato a árbitro eventualmente não virará árbitro. Impugnação, a impugnação é somente depois que uma pessoa já é árbitro, já foi confirmado pela corte. Isso tem implicações porque às vezes a gente recebe pedidos que na verdade são objeções à confirmação, mas em formato de impugnação, fazendo referências a artigos que se referem à impugnação, o que não são aplicáveis. Ali a secretaria vem e adapta, envia uma carta dizendo, olha, entendemos que na verdade é uma objeção e será submetida à corte. Então essas são, terminologia, os temas essenciais. A constituição do tribunal arbitral, número de árbitros. O regulamento, caso não esteja previsto na convenção de arbitragem, diz que será 1 ou 3 árbitros. A preferência ali do regulamento diz que será um árbitro, salvo se a corte decidir que por razões das características daquele litígio lá, vão ser 3 árbitros. Então, se não tiver previsto, a requerente propõe um número, eventualmente a requerida concorda, se concordar tudo bem, é aquele número, 1 ou 3. Se não concordar, a corte vai ter que tomar uma decisão levando em conta as características do litígio. Sobretudo, qual é o valor em disputa e a complexidade. Se for muito complexo e um valor elevado, 3 árbitros. Se for simples e valor moderado, 1 árbitro. Se ficar no meio, a decisão é mais difícil, aí vão ver os elementos específicos e a balança vai ficar mais para um lado do que para o outro. O procedimento de nomeação. Para um procedimento de 3 árbitros, o regulamento ele prevê que a requerente vai nomear um coárbitro, a requerida nomeia outro coárbitro e o presidente, na verdade eu estou dizendo a terminologia errada, a requerente designa um árbitro, a requerida designa outro e a corte vai nomear o presidente. Esse é o procedimento padrão do regulamento. Eu já tinha mencionado, quando falando da convenção de arbitragem, que é muito comum as partes concordarem já na convenção de arbitragem que o presidente será designado conjuntamente pelos coárbitros. Com ou sem consultação das partes, aí são detalhes. Mas então essa é a prática, o regulamento prevê, caso nada seja indicado na convenção de arbitragem, que é a corte que vai nomear esse presidente. Quando a corte nomeia o presidente, ou eventualmente o árbitro único, porque se é um árbitro único, as partes têm que concordar no nome da pessoa. Aí, difícil, de vez em quando elas concordam, mas não é a coisa mais comum, a corte vem e nomeia. O que ela vai olhar? Eventualmente, se for um tribunal, como que aquela pessoa que ela vai nomear se relaciona dentro de um tribunal arbitral. Não adianta também a corte nomear um presidente que ela sabe que é inimigo pessoal de um dos coárbitros. Não é esse o objetivo, então ela vai, dentro da medida do possível, utilizando a secretaria, verificar essa colegialidade. Vai olhar a diversidade, né? Ver como se enquadra nessa diversidade de gênero, local, nacionalidade eventualmente, ou região do Brasil, e experiência. Todos esses outros critérios são muito bonitos, tem que ter diversidade de gênero, diversidade de
de regiões ou de nacionalidade, mas o critério principal é uma pessoa que tenha competência e experiência para atuar naquele caso específico. Uma vez que existam vários candidatos, os outros critérios entram em aplicação. Como que a Corte faz essa nomeação? Ela faz geralmente com base numa proposta de um comitê nacional. Então, existem, acho que hoje no mundo, um pouco menos que 90 comitês nacionais. Então, o Brasil tem o que chama ICC Brasil, que tem a sede em São Paulo. A Corte vai enviar uma carta através da Secretaria para o Comitê Nacional Brasileiro e vai dizer: Comitê Nacional proponha um nome, ou dois, ou três, o Comitê Nacional escolhe como ele faz, para esse caso aqui. A Corte dá as características básicas do caso para o Comitê Nacional. Valor em litígio, nacionalidade das partes, as características do caso, sempre preservando no limite do possível a confidencialidade do procedimento. E aí o Comitê Nacional propõe, dependendo do mecanismo do Comitê Nacional, um nome ou três para a Corte decidir, de pessoas que o Comitê Nacional consideram aptas para atuar naquele caso. Então é feita a proposta, a Corte recebe a proposta e aí ela efetivamente nomeia fulano de tal com base na proposta feita pelo Comitê Nacional do país XYZ. Como é escolhido o Comitê Nacional? Em função da nacionalidade das partes. Se é um caso puramente doméstico brasileiro, a Secretaria vai enviar uma carta para as partes dizendo: a Corte vai nomear um brasileiro, salvo objeção de alguma das partes. Porque tem um regulamento lá, o artigo 13.5, que diz que o presidente tem que ser de nacionalidade distinta das partes. Então a gente dá essa possibilidade. Se ninguém objetar, num caso doméstico brasileiro, é brasileiro. Mas vamos pegar um caso entre um brasileiro e um argentino, aí a Corte não vai propor um brasileiro nem um argentino, eventualmente vai para um comitê nacional que ela considere apropriado em função, por exemplo, do idioma da arbitragem. Se for em português, vai ter que ser um estrangeiro que fale português. Então a Corte vai olhar qual comitê nacional tem melhores candidatos para aquelas características e pedir que o Comitê Nacional então proponha um ou eventual mais nomes. Essa é a regra geral, mas a Corte ela também pode fazer, é uma prerrogativa do artigo 13.4, que é nomear diretamente um árbitro, ou seja, sem recurso ao Comitê Nacional. E quando que isso acontece? Quando uma ou mais partes for um Estado ou puder ser considerada uma entidade estatal. Por que isso? Porque a gente viu a CCI tem 1.500 arbitragens em curso, quase 16% são com partes estatais, ou seja, um grande número. Esses comitês nacionais, eles geralmente estão intimamente ligados com instituições conectadas com o país em questão ou com a sociedade empresarial local. Então, por exemplo, no Brasil, o Comitê Nacional Brasileiro anda de mão dada com a CNI, que é a Confederação Nacional de Indústrias. Num litígio internacional, vamos pegar um investidor estrangeiro participando de uma concessão de alguma rodovia, alguma coisa aqui no Brasil. Ele pode ver como uma nomeação da Corte de um árbitro com base numa proposta de um Comitê Nacional, que tem uma vinculação com o Estado, seja direta ou indireta, pode colocar em questão o nome escolhido. Então, para evitar qualquer tipo de dúvida com relação à idoneidade do candidato, a Corte, nesses casos onde tem uma parte estatal, ela vem ela mesma e nomeia diretamente o árbitro. Então, é uma maneira de cuidar da imparcialidade, independência, da idoneidade da pessoa nomeada. Quando no território do país não tiver Comitê Nacional, também pode nomear diretamente. A Corte ela administra casos com países que às vezes não tem Comitê Nacional por N razões, por exemplo, porque estão em conflito, guerra, revolução, leste europeu, por exemplo, África, ali tem países onde tem uma estrutura política, econômica um pouco complexa, não impede que eles mesmo assim têm comércio internacional, têm litígios, então a Corte naqueles casos ela também nomeia. Ou quando tiver uma razão, que é o item C, que o presidente da Corte, que é o Alex Simur, considerar que justifica nomear diretamente. Um exemplo é quando a convenção de arbitragem prevê as características do árbitro e elas são tão complexas que essa pessoa não existe ou existem poucas pessoas que responderiam àquela característica. Então, para que a Corte possa agir de maneira rápida e ter mais flexibilidade na escolha da pessoa, o presidente pode certificar que existe essa justificativa, então a gente desvia da regra geral
e vai para essa regra específica, que é a nomeação direta pela corte. E, eventualmente, aqui, uma coisa interessante é o artigo 12.8. Em certos tipos de arbitragem, por exemplo, quando a gente tem uma arbitragem envolvendo uma multiplicidade de partes, uma requerente e duas requeridas. O regulamento prevê que as requeridas elas têm que nomear conjuntamente um coárbitro, porque senão a gente terminaria, por exemplo, nesse caso, com um tribunal arbitral de 4 pessoas, se cada uma pudesse nomear um coárbitro. E não é isso que prevê o regulamento, as requeridas vão ter que nomear conjuntamente. Mas acontece que às vezes as requeridas dizem assim, não, aliás, a requerida 2 tem um pedido reconvencional contra a requerida 1. E dentro da mesma arbitragem está todo mundo brigando contra todo mundo. E a requerida 1 e 2 não conseguem chegar a um acordo, porque justamente elas têm posições contrárias dentro da mesma arbitragem. Para resolver esse problema, o regulamento ele prevê que a corte pode vir e nomear todos os membros do tribunal arbitral. Assim, a igualdade das partes na constituição do tribunal é respeitada. Seria meio injusto a requerente nomear quem ela quer e a corte nomear em nome das requeridas. Porque aí a requerente nomeou quem ela quis e as duas requeridas, porque estão brigando entre elas, não tiveram essa oportunidade. Então, a única maneira de que todas estejam em pé de igualdade é que então nenhuma nomeie um árbitro, a corte nomeie todos para todas as partes. Isso ocorre com uma certa frequência, mas o que ocorre também com certa frequência é que quando a corte avisa para as partes, através da secretaria, vou nomear todos os membros ou vou analisar a possibilidade de aplicar o artigo 12.8 e nomear todos os membros. Não é infrequente que as partes solicitem à secretaria que suspenda o procedimento, porque elas vão negociar a constituição do tribunal arbitral. E aí elas chegam ali porque elas preferem ter um mínimo de participação nessa constituição. Então elas vão lá e negociam e de tempos em tempos elas efetivamente encontram um acordo com relação à constituição do tribunal arbitral e aí evitam a aplicação do artigo 12.8. Isso também ocorre muito quando tem integração de parte adicional. A requerente começa uma arbitragem contra uma requerida e a requerida fala, não sou eu a responsável, na verdade quem violou o contrato, quem causou o dano foi fulano de tal, traz para arbitragem. Essa parte adicional ela também tem que ter o direito de participar na constituição do tribunal arbitral. Então o regulamento diz que a parte adicional tem que escolher se ela concorda com o árbitro da requerente ou com o árbitro da requerida. Se ela não concordar, mais uma vez nós estamos naquela situação onde uma parte não tem como ter um tribunal arbitral, cada parte nomear seu coárbitro, a corte tem que vir e nomear todos os membros.